primeiro reinado dura de 1822 a 1831 e Dom Pedro assume o poder do Brasil com o título de Dom Pedro I, Rei do Brasil. Ou seja, ao contrário de todas as outras províncias da América Latina, não nos tornamos uma república, seguimos sendo uma monarquia, com uma base agrícola, um sistema escravista muito pouco diferente do que o momento do Brasil enquanto era colônia. Além disso, Dom Pedro mostra-se um governante bastante absolutista, contrário às ideias do momento. A Constituição de 1823, lhe parecendo muito liberal, foi anulada. O que era promulgado, ou seja, uma Constituição votada, foi substituída por uma Constituição outorgada, imposta, que tinha como particularidade a criação de um quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário, o poder moderador, que colocava nas mãos de Dom Pedro I todas as decisões, já que ele poderia anular e vetar qualquer uma das decisões tomadas pelos outros poderes. Não era um bom presságio para o governo de Dom Pedro, e isso vai causar sérios problemas neste primeiro reinado. Dom Pedro teve que lidar com dois conflitos muito importantes que acabaram desmoralizando seu governo. O primeiro deles foi a Confederação do Equador e o outro, a perda de uma recente vitória do governo português. Dom Pedro perdeu a Cisplatina, o atual Uruguai. A Confederação do Equador foi uma tentativa de estabelecer um governo republicano e independente no Nordeste, a partir de 1824. As províncias envolvidas foram Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte e Paraíba, as províncias da linha do Equador. Os motivos da revolta eram o autoritarismo do imperador e a nomeação de presidentes de províncias que não agradavam a população local, principalmente porque desprezavam seus interesses. Além disso, as condições das populações nordestinas de vida eram muito difíceis. Eles se uniram contra a escravidão, contra a desigualdade social e contra o imperador. Porém, os revoltosos foram atacados e combatidos por Dom Pedro I e até por alguns proprietários de terra que apoiavam o imperador. As tropas de Dom Pedro conseguiram vencer os revoltosos da Confederação do Equador e os principais líderes, Pedro Cardoso, Paes de Andrade e Frei Caneca, foram presos. Frei Caneca foi condenado à morte. Dom Pedro perde também a província da Cisplatina, recém-conquistada por seu pai um pouquinho antes da independência do Brasil. O assassinato do jornalista Líbero Badaró acontece justamente no momento em que Dom Pedro, tentando recuperar o seu prestígio perdido, inicia uma série de viagens pelas províncias brasileiras. A partir de 1830, Dom Pedro ia nas províncias mais polêmicas ou nas mais ricas tentar colocar um pouco da sua ideia sobre como deveria ser esse Brasil independente, se mostrando um governante participativo e atencioso. Numa dessas viagens que Dom Pedro fez a Minas Gerais, a recepção foi pouco calorosa. Recebido com frieza, o imperador voltaria à cidade do Rio de Janeiro com manifestações calorosas por parte dos portugueses. Eles invadiram as ruas fazendo fogueiras e acenando. Enquanto isso, os brasileiros passavam apagando as fogueiras e dando vivas à Constituição. Estava estabelecido o conflito chamado assim de Noite das Garrafadas. A morte de Frei Caneca, a autoridade de Dom Pedro I ao lançar a Constituição de 1824, a sua polêmica vida amorosa sempre na boca da imprensa e, por fim, o assassinato do jornalista Líbero Badaró em 1830, um dos seus principais opositores na imprensa, causou um grande desgosto da população brasileira em relação a Dom Pedro. No seu governo também, todos os privilégios dos brasileiros eram sempre colocados em segundo lugar, em detrimento dos privilégios dos portugueses. Percebendo que tinha perdido a autoridade e o respeito da população, Dom Pedro I resolve renunciar em 1831. Volta para Portugal e deixa o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Acabava assim
o primeiro reinado.